boa tarde. Vamos dar início ao painel de número 2, dentro da programação da quarta jornada de estudos das infâncias. O nosso painel está intitulado Composições, Dizeres, Aprenderes, Fazeres e Gestos das Crianças e da Infância, o que nos dão a ler e a pensar sobre a educação infantil. Esse painel, né, ele é composto por mim, professora Conceição Nóbrega, que vou coordená-lo, pela Fernanda Santos da Cruz, aluna do curso de Pedagogia do campus do Agreste e do PIBIC, pela Vanessa Galindo Alves de Mello, mestre do Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea, e por Juliana Silva Almeida, mestre também em Educação, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea. Esse painel e esses 3 trabalhos, né, eles também compõem, né, as pesquisas que aqui iremos partilhar, né, todos nós participamos do grupo de pesquisa intitulado Discursos e Práticas Educacionais, né, é um grupo de pesquisa que é coordenado por mim, professora Conceição, pela professora Carla Acioli, pela professora Lucinalva Andrade, né, esse é um grupo de pesquisa que ele existe desde 2009, né? Aqui no campus, no nosso campus do Agreste, envolvendo alunos da graduação, alunos da pós-graduação. É um grupo que vem desenvolvendo estudos, né, sobre teorias e políticas curriculares, saber e formação e processos de profissionalização docente, e sobre a infância e a educação. Este grupo ele subdivide-se em 2 linhas, né, 2 linhas de atuação singulares. Uma primeira linha intitulada Formação, Profissionalização Docente e Práticas Curriculares, e a segunda linha, que é coordenada por mim, Infância, Alteridade e os Processos Educativos da Infância. Esse é um grupo de pesquisa, né, que foi constituído, né, do desejo de podermos aqui caminhar, sobretudo no contexto do agreste pernambucano, né, contexto esse no qual se materializou o projeto de interiorização da universidade pública, né, e é exatamente desse contexto que vem, né, temos deslocado, ou tem se deslocado pesquisadores, docentes e discentes, que vêm compondo o programa de pós-graduação em educação contemporânea, né, desde 2011, e vem desenvolvendo, então, suas pesquisas, sobretudo concentrada nessas 2 linhas que nós acabamos de citar. Na nossa linha em específico, né, infância, alteridade e processos educativos da infância, nós temos vários trabalhos, né, várias dissertações concluídas, trabalhos de iniciação científica também concluídos, né, e que todos, na sua grande maioria, são pesquisas que tecem reflexões a respeito da infância, da educação, da escola e dos elementos que a compõem, né? As nossas pesquisas, elas concentram-se, em sua maioria, em pesquisas com crianças, né? Nos níveis de educação infantil e também do ensino fundamental, envolvendo também, né, professores que atuam nesses níveis de ensino. É importante destacar que, mesmo, né, embora a nossa centralidade da pesquisa esteja nas crianças, né, do contexto da educação infantil e do ensino fundamental, a ideia de infância trazida aqui nos nossos textos, né, que atravessa nossas reflexões, nossas problematizações, nossos estudos,
nossas pesquisas, ela se coloca na perspectiva de um convite, né, a rompermos, sobretudo, com esses limites etários e nos lançarmos no encontro, né, no encontro, ou melhor dizendo, ao encontro da infância, né, e não só da criança, mas da educação, da docência e da nossa própria infância, como trazemos adiante. Então, a ideia, né, de infância com a qual nós trabalhamos é uma ideia de infância menos cronológica, né, e mais associada a uma temporalidade aiônica, né? Uma infância, como nos diz o La Rosa, como outra, uma infância também, como nos diz, vai nos dizer o próprio Walter Coan, como intensidade, como uma maneira de ser e estar no e com o mundo. E então nossas pesquisas elas têm sido uma tentativa, digamos assim, de ensaiar uma escrita, como também nos diz o próprio Coan, né, nas suas reflexões, de ensaiar uma escrita com uma língua uma língua infantil. Nessa perspectiva, nós vimos, né, desenvolvendo nossos estudos, nossas reflexões, considerando, né, essa infância que habita essa criança, o que essas crianças têm a nos dizer, considerando, atenta sobretudo a esse dizer infantil sobre a escola, sobre a infância na escola, seus aprenderes, fazeres, desde as suas próprias experiências que atravessam o cotidiano das crianças da educação infantil. Então, o que nós vamos partilhar aqui hoje é um recorte, né, do conjunto dos muitos trabalhos já desenvolvidos no âmbito desse grupo de pesquisa, especialmente na linha de infância, né? E vamos partilhar nossas 3 últimas pesquisas desenvolvidas nesse grupo e também no âmbito do programa de pós-graduação, né? Através da apresentação da Juliana, da Vanessa e da Fernanda. E então a gente vai agora passar a palavra para a Juliana Almeida, né, que vai então partilhar conosco um pouco da sua pesquisa de mestrado. Seja bem-vinda, Juliana. Olá, professora, muito obrigada. Boa tarde, minha gente, né? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? E a gente poder, de fato, eu digo que eu fico muito feliz, né, em poder estar aqui para a gente pensar junto através das vozes das crianças, né? Esse encontro, né, com algo que a gente, na verdade, já vem fazendo, né, no nosso grupo, como a professora colocou, que foi algo que eu me encontrei desde a iniciação científica, né? Quando eu estava lá na graduação. E aí fizemos as nossas primeiras pesquisas de iniciação científica ouvindo essas vozes, e eu costumo dizer que é uma mudança que implica uma mudança no fazer pesquisa, né, na docência, mas é uma mudança no nosso olhar para a vida, né, como um todo. E aí, Vanessa vai abrir, por favor, para a gente poder iniciar a apresentação. A nossa pesquisa, né, ela foi, né, nós defendemos, né, agora em fevereiro de 2021, mas ela foi uma pesquisa realizada em 2019, e aí a gente fez, né, todo esse movimento ainda na escola, mas aí após, né, a nossa saída, né, o início do ano letivo, a gente teve essa pandemia, e aí o movimento da nossa escrita, né, tanto da minha como de Vanessa, ela também vai falar um pouco sobre isso, ela aconteceu na pandemia. E aí é toda uma implicação, né, que a gente pensa, de como a gente foi olhando para essa pesquisa depois dessa saída, né, e depois, até enquanto docentes mesmo, né, como a gente foi pensando tudo isso, todo esse movimento da escola,
né, tudo isso que a gente vivenciou lá, e de repente, quando a gente saiu, né, com pouco tempo, essa escola silenciada, né? Eu lembro uma vez, eu até fui até a escola, né, depois que já tinha aberto, e passei em frente à escola só para olhar a escola vazia, fiquei no portão olhando. Então, de fato, ela mobiliza muitos afetos, né, muitos sentimentos, falar sobre a pesquisa, e eu fico muito feliz de estar partilhando com vocês. Então, aqui tem um recorte, na verdade, né, onde a gente vai buscar pensar o que nos dizem a infância e os seus gestos, né, sobre o espaço-tempo escolar, né, a pesquisa que foi desenvolvida por mim, sob a orientação da professora Conceição. Pode passar, Vanessinha. E aí ela é o recorte justamente dessa pesquisa maior, né? Que foi essa nossa pesquisa de mestrado, intitulada A Infância e os seus gestos no espaço-tempo do primeiro ano do ensino fundamental, pensando outros inícios para a escola. E aí essa pesquisa, né? Ela foi desenvolvida, né? Com inspiração cartográfica, e nós tivemos como objetivo geral, né, nela, cartografar os movimentos, vozes e gestos das crianças e da infância no espaço-tempo da escola. E aí, né, como está colocado, foi desenvolvida no primeiro ano do ensino fundamental. E aí é bem curioso, porque a princípio, né, nós fomos até a escola com o intuito de fazer a pesquisa com as turmas da educação infantil. E aí, ao chegar, descobrimos que a escola, ela tinha um anexo que atendia a educação infantil, e fomos direcionados, né, para esse anexo. Mas lá chegando, né, nós nos encontramos com as turmas, ainda sem toda a formalidade das apresentações. E eu lembro que eu digo que foi muito como um convite dessa turma, né, que ali as crianças se misturavam, tamanhos parecidos, e eu digo que foi muito como um convite. Eu me senti convidada por todo o movimento, né, as crianças também faziam esses convites, né, e fomos lá chegando, né, nos aproximando dessas crianças, ainda sem saber que era uma turma de primeiro ano. Mas o ser um primeiro ano também chamou a nossa atenção, né, por ser uma turma, né, que era ali de primeiro ano do ensino fundamental, mas estava abrigada em uma escola junto com as turmas de educação infantil. A semelhança, né, dos movimentos que a gente percebia. Também a intimidade das crianças entre as turmas e das vivências das crianças com os livros, né, das crianças umas com as outras, com as brincadeiras. Então, todo esse movimento nos capturou. E acabou, né, que, enfim, no decorrer desse movimento de pesquisa, ficamos realmente, né, com essa pesquisa mais direta na turma do primeiro ano, né? E aí, né, a nossa pesquisa, né, sobre a infância, que trazia os gestos escolar, nos levou ao encontro, né, de algumas concepções, de alguns conceitos. E aí, um pouco como a professora foi trazendo no início, né, a gente buscou pensar, né, a infância, a gente foi ao encontro dessa infância para além dos limites etários, né, uma infância enquanto condição realmente do humano que pode habitar qualquer corpo, uma experiência, uma pergunta, dos gestos, né, que aí a gente pensa o gesto não como uma ação, né, que é iniciada já com vistas para um fim, a partir do Agamben, do Scliar, né, mas um gesto que se sustenta, né, em sua medialidade, né, um gesto que acontece, como diz o Scliar, para que nós não nos esqueçamos, né, que estamos vivos, que são gestos de interrupção, gestos que interpelam, né, esse tempo cronológico que nós vivenciamos, e que, como diz o próprio Coan, né, e o Scliar, são tempos muito bem-sucedidos, né, na nossa sociedade. E a escolé, né, que aí, né, curiosamente, surpreendentemente, é o termo, né, de origem do termo escola, né, e que ainda na Grécia Antiga designava uma experiência de tempo, o tempo livre. E aí esse tempo, que era o tempo do ócio, um tempo desobrigado da necessidade de produção, a escola, ela promoveu essa separação ainda na Grécia Antiga entre esse tempo produtivo e esse tempo, né, livre. E nós, de fato, nos encontramos com essas três, né, compreensões, para além de muitas outras, mas que despertaram esse nosso desejo da ida até a escola, né? Pode passar, Vanessinha. Aí, como eu disse, né, a pesquisa de inspiração cartográfica, nosso objetivo nos deslocar junto com as crianças, estar com as crianças nesse movimento e promover todos esses encontros, né, entendendo que essa escola, essa infância e esse gesto seria uma possibilidade de encontro com esses outros tempos, né? Nós chegamos até a escola e aqui já vamos trazendo algumas cenas, né, na verdade, do que a gente foi encontrando.
né, do que a gente foi experienciando junto com as crianças. E aqui, né, em um dia comum de aula, né, as crianças tinham uma rotina que era muito bem organizada, né, dentro da ideia do que a gente tem ali de rotina. Eles tinham as atividades, bastante atividades, até por ser também, né, uma turma de primeiro ano. Mas a gente também percebia que muitos movimentos iam acontecendo em torno de tudo isso, né? Nas brechas, nos entremeios de todo esse movimento, e era muito disso que a gente queria tornar visível também, né? A gente testemunhava e a gente queria tornar visível para as outras pessoas. E aí, né, em um dia, ao chegar na escola, né, a imagem que chamou os nossos olhos realmente foi a desse morcego que estava, né? As crianças geralmente estavam muito brincando e conversando, e tinha um som, né, bastante barulho deles brincando. E aí, quando eu chego na escola, um silêncio estava lá instalado. E aí, quando eu chego, logo que eu escuto as crianças dizendo, né, tem um morcego dormindo e a gente não quer que ele se assuste e acorde. E aí ele pode ir embora. E aí Branca de Neve diz, né, e a gente quer ele aqui pelo sempre. E aí essa foi eu digo que foi uma das primeiras experiências, assim, que de fato, né, me tocaram e que nos levou ao encontro dos gestos, nos levou ao encontro dessa infância, dessa outra experiência de tempo. Porque como fala o Manuel de Barros, né, ele fala desse tempo que anda só de ida, desse tempo cronológico, onde ele diz, né, a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Para não morrer, é só amarrar o tempo no poste. Eis a ciência da poesia, amarrar o tempo no poste. E a gente percebia, né, como através dessas experiências, né, desse pelo sempre das crianças, elas conseguiam amarrar o tempo no poste, porque talvez aquele tempo, né, ele tivesse de fato durado, não só para a gente, mas também para as crianças. Pode passar, Vanessinha. Coisas, elas iam acontecendo, né, e chamando os nossos olhos, né, sempre. E uma outra situação, né, uma outra cena, foi quando as crianças, elas iam entrando, diariamente elas realizavam, faziam a fila para poder chegar até a sala de aula. E aí as professoras conduziam, mas nesse dia as professoras haviam organizado, né, essa brincadeirinha, que até ficou bem famosa na época, né, de algumas figuras na parede, e aí as crianças deveriam chegar, tocar no coração ou nas mãos, né, ou no sinal da música, para poder fazer algum movimento junto com a professora. Só que as crianças não sabiam disso ainda, porque era novidade. Então elas iam entrando, lá iam elas, né, entrando na escola, quando a professora pediu que elas parassem e ficassem na fila para poder ir tocando e fazendo a brincadeira com a professora. E aí foi então, né, que a interrupção aconteceu, né, que aquele movimento simples, né, aquela atividade simples que tinha sido organizada pela professora ali para o início da manhã ou da tarde, né, causou essa interrupção e despertou esse olhar para as crianças, né, que já iam entrar na sala, mas foram ali, né, pararam para poder fazer esse movimento. E elas começaram, tocavam no coração, abraçava a professora, nas mãos, faziam um toque de mãos diferentes ou na música para poder dançar. Só que Branca de Neve, né, o que é que a gente percebeu? Ela estava realmente encantada com tudo aquilo, não só ela, mas o encantamento dela era tanto que Branca de Neve, ela entrava na sala e ela voltava. E ela ia para a fila de novo, e a professora via que ela estava voltando. E aí ela tocava de novo, abraçava de novo, depois ela ia, tocava nas mãos, ela queria experienciar aquilo tudo várias vezes. E ela tanto não aguentava que quando ela sentava, ela dizia, que bonito, tia, que bonito. E aí a gente olhava com todo o encantamento, né? A gente percebia o encantamento e se encantava também com o encantamento de Branca de Neve, porque as crianças iam nos ensinando naquele movimento a ver, né, de outro modo, as coisas mais simples que iam acontecendo no cotidiano. Pode passar, Vanessa, por favor. Outra vivência, né, que as crianças elas acabaram experienciando foi justamente, né, eles tinham livros, né, as crianças elas tinham várias atividades, então elas tinham os livros, tinham as avaliações, tinham outras atividades que eram entendidas como um certo reforço, né, que vinham da prefeitura, já organizado da Secretaria de Educação, né, do município. E aí, nesse dia, né, eles foram para uma atividade onde eles iam para o mercado. E aí eles já estavam lá, né, animadíssimos, porque iriam para esse mercado para fazer a atividade com a professora, porque eles iam ver os preços, eles estavam estudando, né,
preços, a moeda do Brasil, enfim. E aí, quando eles se organizaram, né, para sair, a gente conseguiu capturar esse diálogo deles, né, registrar esse diálogo das crianças, quando elas estavam indo para o mercado e elas começam, né, a Aurora fala, né, eu vou no mercado com a minha mãe. Quando eu morava na outra cidade, eu ia também, mas já faz tempo. E aí eu pergunto, né, você também vai, Pedro? E aí ele diz, não, não vou muito, eu compro só o lanche da escola. E aí ele fala, né, ainda bem que eu vim hoje. E aí eu pergunto, né, e por que tu não tá vindo, Paloma? Né? Porque a menina também é outra coleguinha que também não estava vindo naquele período, faltando algumas vezes na escola. E aí ela disse, é porque às vezes não tá tão legal. E eu prefiro ficar em casa com a minha avó, mas hoje tá muito legal. E aí eu destaquei essas duas falas das crianças, né, do ainda bem que eu vim hoje, né, e aí o hoje tá muito legal, porque a gente percebe, né, nesse movimento aí deles, como aquela atividade que para a gente podia ser a atividade mais simples, né? De ir até um mercado, às vezes a gente já fez muito essa atividade, a gente, enquanto professor, promove essas vivências, mas o sentido e o significado que aquilo tem para as crianças. Né? Então, o mercado da vida real das crianças, né, ali que eles costumam ir com a família, que eles costumam ir para comprar o lanche, ele tinha sido profanado e suspenso. E aí a gente traz a profanação e a suspensão, que são duas características, né? Que, como o Machelan fala, da escola, da escolé, né? Desse tempo escolar, né? O profanar, o suspender. O que a escola ela promove para essas crianças? E aí a gente vê como esse espaço, né, que é um espaço de uso comum das crianças, estava sendo profanado com outro sentido. O mercado virou a sala de aula, né? O mercado virou o lugar de brincar, virou o lugar da troca, virou o lugar das crianças estarem ali brincando e conversando e todo esse movimento, né, que a gente foi percebendo. Pode passar, Vanessa, por favor. Outras situações elas iam acontecendo, e aí eu acho importante, talvez eu até devesse ter dito no início, para a gente entender um pouco, né? A pesquisa ela foi se organizando em alguns movimentos. Então, a princípio, né, esses nossos encontros com os gestos, eles foram sendo registrados, né, ali, a partir do que a gente ia vivenciando no cotidiano. Um segundo movimento, né, que a gente fez foi o de instaurações, né? A gente tinha percebido algumas coisas nesse cotidiano, e as instaurações, né, como diz o Lapojá, é uma forma de potencializar essas existências, né, essas existências mínimas do cotidiano, né, enfim, do mundo. E aí nós fizemos esse movimento também, mas todos esses registros que nós vamos trazendo aqui, de fato, foram desse primeiro movimento, observando esse cotidiano da escola, né, e percebendo esses gestos que iam acontecendo. E aí aqui foi outro movimento onde eles estavam se organizando. Nesse dia as crianças tinham tido uma apresentação para um pessoal que havia vindo, né, de um projeto da Secretaria de Educação. E aí quando eles vão retornando para a sala, eles também era momento de seguirem com as atividades do dia, as crianças param numa mesinha que tinha na porta da sala e eles encontram um livro de recortes, né? Eles faziam recorte para as atividades, e aí eles resolvem fazer aviões, e eles começam a fazer esses aviões. Só que uma criança faz um avião muito diferente, que a professora não conhecia, ela não sabia como era e como fazia. E desperta a curiosidade da professora naquele momento com eles e também das outras crianças. E aí todos começam a fazer os aviões. E aí o registro, né, que a gente traz aqui do diálogo e das falas das crianças junto com a professora. Ô tia, eu quero um avião desse também, mamão fala, né? E aí a professora Caterina diz, espera aí que Capitão América tá me ajudando, tá me ensinando aqui. Espera aí, Capitão América, volta, volta. Aqui é assim, perguntando se era daquele jeito, né? Então a gente vê o deslocamento, a gente vê uma situação, né? Um gesto ali que a escola também promove muitas vezes, que é um gesto de igualdade. A professora se coloca ali com as crianças em um movimento onde a gente não sabe quem é criança e quem é professor, porque na verdade foi o inverso, né? Agora a criança ensina para o professor. E aí Capitão América diz que é assim, e a professora Caterina diz, olha, ficou bonito, vamos lá? E aí todos comemoram porque os aviões começam a voar, né? E aí a gente vai vendo, as crianças, elas invencionavam com o que elas tinham nesse cotidiano. Então ali foi o papel, mas em outros momentos era o lápis, era a folha, era o que tinha na escola, né? E a gente vê também, né, como elas vão instaurando esses outros tempos, que vão suspendendo esse tempo cronológico, esse tempo da atividade, essa rotina, né, que está ali posta e que é vivenciada por eles todos os dias. Né? Ali talvez fosse o momento da atividade e em outra situação talvez não desse para fazer outra coisa. Mas não.
naquele momento, a infância irrompe com esse tempo. Assim como no próximo slide, aqui na próxima cena que a gente tem, pode passar, Vanessa. Onde, na verdade, além da interrupção, a gente percebe uma captura. A forma como a infância ela consegue capturar os adultos, né, em algumas situações, quando a gente se permite vivenciar essa infância também, né, através de uma pergunta, através de um movimento. E aqui, as crianças elas estavam brincando, né, no intervalo, e aí uma criança começa a fazer um movimento, a professora lembra de uma música, né, e quando eles vão para a sala, ao invés deles fazerem a atividade de cópia que eles faziam, né, a cópia da atividade de casa que eles levavam todos os dias, né, lá como se fosse uma agenda explicando o que era a atividade do livro, eles só colocam o livro na bolsa e voltam com a professora para o pátio. E aí ela coloca a música e eles começam a dançar, uma música com muito movimento, faz careta, pula, dança, roda. E aí vem a coordenadora que escuta o que está acontecendo, né? Escuta todo esse movimento das crianças, só que ela já vem se dançando, porque na verdade aquela música e aquele movimento vai capturando, né? Nos captura e capturou essa coordenadora. E aí quando ela chega, as crianças convidam ela para dançar. E de repente todos estávamos dançando, professoras, crianças, coordenadoras, eu também, pesquisadora lá no campo, dançando também. E as crianças, olha, a tia está dançando também, porque todo mundo estava dançando. Né? Então, a gente vê que a infância ela é ruptura, é uma ruptura que irrompe, como traz o Sclia. Ela vai apresentando também aos adultos essa capacidade de se esquecer de nós nesse tempo humano, esse tempo do movimento, esse tempo da pergunta, o tempo do início. Né? A gente vê nesse movimento revelar-se aí a imagem poética desse corpo brincante, né? Um corpo que brinca, né, que volta para o que de fato o nosso corpo ele tem de mais humano, né, que é esse movimento. E não o movimento que muitas vezes a gente vê a criança sempre sentada, fazendo uma atividade, uma cópia, ou nós mesmos adultos, né, sentados, né, seguindo um dia inteiro de trabalho. O nosso corpo é movimento. E a gente percebe como esse movimento das crianças recuperou e devolveu isso também para a coordenadora e para a professora e para mim, que estava lá. E aí a gente vê que o desafio, realmente aí, muitas vezes, está posto em encontrar um tempo de superar, conviver com essa celeridade que vai sendo colocada no cotidiano, né, dessas escolas, que caracteriza o cotidiano dessas escolas, muitas vezes. Porque essas outras coisas, elas existem, elas desafiam, elas coabitam essa mesma escola, né, esses outros tempos, a infância, o gesto, essa escolé, pode passar, Vanicinha. Então, a infância ela vai nos revelando, né, através de suas vozes, de seus gestos, que a escola ela era esse espaço-tempo de encontro. Encontro diário com os desafios que estão postos dentro e fora da escola, encontro com a teoria e prática, encontro de tempos que coabitam esse mesmo espaço, da infância cronológica, né, com essa infância informe que é a experiência, encontro de corpos, pensamentos, descobertas, inícios, o encontro com as pequenas coisas, com as miudezas do cotidiano, né, com o que é mínimo, e com esses outros modos de ver, com esse despertar do nosso olhar, para ver essas outras coisas. E aí, só para fechar, a gente traz um pequeno diálogo, que na verdade é mais uma fala, né, de Branca de Neve, que sintetiza um pouco nesse final dessa nossa conversa o que a gente pensa, né, o que a gente encontra dessa escola e o que mais a gente queria encontrar em outras escolas, em outras experiências, né? Então, aqui a professora Caterina estava conversando um pouco mais para o final da sala comigo, e ela dizendo, né, que ela não era e nem fazia nada especial. Então, ela diz, eu não sou nem faço nada especial em relação às crianças, né, que estavam ali em todos aqueles movimentos. E aí, Branca de Neve responde, né, tia, você ensina muitas coisas para a gente. Você ensina a gente a olhar com um bocado de olhos, porque a gente enxerga mais rápido as coisas. Então, a gente encontra, né, com essa escola, a gente encontra com essa infância, a gente encontra com esse gesto, ainda que muitas vezes, né, a ida para a escola tenha nos deixado um pouco naquele movimento. Será que a escola, com todas essas rotinas, que vezes por outras, né, a gente encontra de forma engessada, ela vai ser um território que a gente vai encontrar com esses gestos, com essa infância, com esses outros tempos? Ou será que é um território que pode estar inóspito, pode ser inóspito, né,
Algumas pessoas alertavam a gente sobre essa possibilidade, mas na verdade a gente encontra porque a escola, ela é esse espaço de vida, né? Ela é um espaço de vida viva, de movimento das crianças, dos professores e de todos os seres humanos que ali compõem, né? Desse ser humano que está dentro da escola. E aí é isso, né? A gente, como a gente fala, a escola, a gente encontra essa escola que profana, que suspende, que desperta esse amor ao mundo também, né? Esse apresentar ao mundo. A escola ela apresenta esse mundo também, né, para essas crianças. E foi isso que a gente foi encontrando através desse movimento de pesquisa. Gente, muito obrigada. Obrigada, Juliana, né? Obrigada por esse lindo gesto, né? De partilhar conosco a parte, né? Um recorte aqui somente, mas tão intenso da sua pesquisa, né? Uma pesquisa que vai, né? E que tem, sobretudo, um desejo, né? Mais do que um objetivo, mas um desejo de afirmar, né? Essa potência criativa e inventiva presentes nas vivências cotidianas dos espaços-tempos, né? Da escola, em especial aqui das crianças do primeiro ano, né? Do ensino fundamental, né? Sobretudo por essa perspectiva, né? Que você toma, né? Como referência para realizar a pesquisa, que é esse exercício cartográfico, né? Então, obrigada, muito obrigada mesmo por nos dar a pensar tantas coisas, né? Por nos dar uma abertura, né? Através da sua pesquisa, assim como a próxima apresentação, as duas próximas apresentações, dar essa abertura, né? Para essa vida que pulsa nos cotidianos, né? Das escolas. E depois a gente vai conversar, né? Um pouco mais. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Pronto, então, dando continuidade, né, no nosso painel, nós agora vamos ter a apresentação de Vanessa Galindo, também, que vai partilhar conosco um recorte da sua pesquisa. Seja bem-vinda, Vanessa, e muito obrigada por estar aqui conosco. Assim, da mesma forma, agradeço a Juliana e a Fernanda. Boa tarde, né, a todos e todas. Agradeço à professora Conceição, às colegas que estão aqui, por esse convite, por esse encontro nessa tarde, para que possamos partilhar, né, dessa experiência de pesquisa com crianças, como Juliana nos trouxe, né, que nos atravessa, que nos afeta. E aí eu também vou trazer um recorte, né, da pesquisa da dissertação de mestrado. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. A pesquisa foi intitulada Hospedando Dizeres, Fazeres e Aprenderes Minoritários, o que as crianças e a infância nos dizem sobre o território currículo escola na educação infantil. Uma pesquisa que foi feita por muitas mãos, né, por muitos olhos, pelas crianças, pelos outros sujeitos que habitavam esse território currículo escola de um CEMEI, pela professora Conceição e pelos intercessores teóricos e pelos encontros que fomos tendo. É uma pesquisa, a gente traz aqui o nome Vanessa e orientada pela professora Conceição. Desse começo, a gente vai pensar essa pesquisa enquanto uma andarilhagem, que é como o Manuel de Barros nos faz pensar sobre essa liberdade e inventividade que é própria dos andarilhos, mas também é própria dos poetas e das crianças. E aí a gente descomeça a cada novo encontro. E essa pesquisa ela teve como objetivo cartografar os movimentos instaurados pelas crianças e a infância, que possibilitam pensar outros modos de fazer e invencionar currículo na pré-escola, a partir dos dizeres, fazeres e aprenderes infantis. Nós adentramos esse CEMEI, né, a partir desse encontro
nós nos deslocamos e realizamos algumas pausas nessa andarilhagem. E essas pausas elas foram realizadas junto com as crianças cartógrafas, porque elas, melhor do que ninguém, elas conheciam aquele território. E eram elas que nos convidavam a habitar alguns espaços. E aqui a gente traz algumas fotografias. Essa primeira é de um desenho de uma das crianças. Ela desenha a sua escola e nos presenteia. E ela diz que aqui é a pesquisadora entrando no portão da escola, porque era um movimento que nós sempre chegávamos antes do ônibus chegar. Então, tinha algumas crianças que já estavam ali, porque elas se deslocavam um pouco mais cedo com os pais, com algum familiar, e nós chegávamos próximo, antes de 1 hora da tarde, e aguardávamos a chegada delas. Então, nesse desenho, uma das crianças, ela desenha aqui a pesquisadora, né, adentrando aquele espaço, aquele território. E aqui a gente tem outros espaços que as crianças gostavam de habitar, que era uma rampa que dava acesso a um pátio, e também aqui era alguns dos brinquedos que tinham na escola, que foi chamada por elas de Semei Slime. E nesses trajetos, né, nós nos encontramos com essa inspiração cartográfica como uma possibilidade de fazer pesquisa com crianças, de poder pensar uma pesquisa de um modo mais infantil, e habitamos aquele território existencial do CEMEI, e ali nos deslocamos, né, e tivemos um convívio mais próximo com 2 professoras que atuavam nesse grupo 5, eram 2 grupos 5, 2 turmas de pré-escola 2, e com 28 crianças das respectivas turmas, que tinham entre 5 e 6 anos, e a produção dos dados, ela foi possibilitada por meio de conversações, onde nos encontrávamos com as crianças, e elas nos convidavam a adentrar suas conversas, e nós mobilizávamos pelas perguntas e também pelas instaurações, como possibilidade de tornar visível o que já estava ali, né, mas que precisava de algo que afirmasse aquelas existências mínimas. E íamos também muito a partir das ausências. Então, à medida que as crianças elas iam nos possibilitando perceber algumas ausências dentro da escola, no sentido, por exemplo, de uma experiência mais estética com a arte, então nós íamos instaurando. Ora, as instaurações eram pensadas por mim, pela professora Conceição, ora pelas próprias crianças, pelas professoras. Então, nós instaurávamos situações para que pudéssemos estar mais juntos, partilhando de momentos e escutando esses dizeres, né? A partir desse gesto que o Sclia vai falar, de um gesto de dar a escuta. E foi a partir daí, desse gesto de dar a escuta, que a hospitalidade ela adentrou a pesquisa. Então, ora, nós éramos hospedados pelas crianças que abriam, né, a sua casa, nessa hospitalidade incondicional, a ideia de casa aqui, no sentido do território, do currículo escola, porque foram elas que nos convidaram a adentrar as salas de aula, eram elas que nos apresentavam determinados espaços dentro da escola que nós não conhecíamos. Então, esse gesto da hospitalidade, ele entrou nesse movimento de dar a escuta às crianças, de escutar as suas vozes, mas essas vozes elas já estavam ali, então nós não estávamos dando vozes, mas dando de fato essa escuta para que elas nos falassem mais sobre esse território currículo escola e nos possibilitassem ver o que nós ainda não tínhamos visto. E a partir também do Derrida, a gente traz a ideia da tradução dos dados, não no sentido de colocar palavras, mas esse próprio movimento que hoje a gente partilha nesse painel é um movimento de tradução, mais no sentido de tornar audíveis essas vozes, como compromisso social com a pesquisa, enquanto pesquisadores, de fazer com que essas vozes elas cheguem a espaços de discussões para que a gente possa pensar a partir do que as crianças elas nos colocam, não colocando uma outra língua, mas hospedando de fato os seus dizeres, os seus fazeres, que se deslocam nesse minoritário que não é menor, não é inferior, mas nessa ideia dessa infância outra,
que escapa em linhas de fuga, que invenciona outros tempos, que habita outros espaços, dessa infância que é condição da experiência e que não está ligada a uma etapa etária, né, uma fase etária da vida humana. E aí nós nos encontramos com esses intercessores teóricos que a professora Conceição trouxe no início, que também atravessou a pesquisa de Juliana, que é algo comum entre as pesquisas, né? É essa ideia de infância que nos move nessa perspectiva outra daquilo que habitualmente nos é dado, né? Como condição de experiência, nomadismo, o outro, o devir, o estrangeiro, o início, irrupção. E aqui a gente traz alguns dos autores que nos acompanharam nessa andarilhagem: Coan, o Sclia, o La Roça, Deleuze e Guattari, o Agamben e o Derrida. Dentro desse território currículo escola, ali nos deslocando com as crianças cartógrafas, que é como Coraza nos possibilita pensar, porque ela diz que elas se deslocam, elas traçam mapas, elas conhecem os espaços, e ali junto com as crianças, a gente foi percebendo as temporalidades que coabitavam aquele espaço, aquele território, e percebíamos muito presente ali tanto esse tempo Cronos quanto esse tempo Aion, que é a forma como os gregos designavam o tempo, né? E o Coan ele nos dá a pensar nisso, e ele vai falar que o Cronos ele designa esse tempo sucessivo, que não para, que é linear, que é somático, que é cronológico, e que está muito presente, né, nos currículos, na forma como eles se organizam, no calendário escolar, nos cronogramas, né, nessa divisão que estabelece as aquisições de habilidades, o que é mínimo, o que tem que ser aprendido, mas, ao mesmo tempo, a gente percebia um outro tempo, uma outra temporalidade, que era essa onde as crianças escapavam a essa lógica mais controladora, e as crianças, elas escapavam no Aion, que é esse tempo da vida humana, né, da intensidade, de uma temporalidade não numerável, que é o tempo intensivo da experiência, do acontecimento, do estar presente no presente, porque ele é puro presente, que é o tempo que o Coan nos dá a pensar, que é o tempo da arte, é o tempo do brincar, é o tempo do amor, mas também é o tempo do ler e do escrever. E nessas temporalidades, as crianças elas iam nos mostrando possibilidades outras de invencionar currículos que ainda não existiam, né? Currículos que não eram meramente prescritivos, mas que escapavam a essa lógica. Currículos que eles dialogavam com essa infância minoritária, né? Porque essa infância majoritária, que também nós percebíamos, porque elas também elas se entrecruzam, que a infância majoritária é a das formas sociais, do tempo cronológico, que é marcada por estágios de desenvolvimento da vida humana, que vai ocupar, né, esses espaços institucionais, que é a comumente disseminada e aceita, como nos diz Saturno. E essa outra infância minoritária, ela vem como experiência, como acontecimento, como uma ruptura da história, como resistência, como criação, como revolução, como nos diz o Coan. E era justamente essa infância minoritária da ordem do devir, né, conforme nos diz Deleuze e Guattari, que se abre às infinitas possibilidades. Então, habitando aquele território, a gente conseguia perceber, a partir das crianças, as infinitas possibilidades de poder pensar os currículos na educação infantil. E o que nos disseram esses encontros, né? Então, ali, em meio às instaurações, em meio ao pó mágico, né, de uma contação de história, dos tecidos brilhosos, né, das leituras, da escrita, das invencionices, da arte, né, das brincadeiras, as crianças, a partir dos seus desejos, elas apontavam elementos que caberiam em um currículo que desliza nesse minoritário. E aí elas traziam alguns de seus desejos. E em uma das conversações, perguntando às crianças o que vocês pediriam para ter numa escola para crianças. A gente estava ali invencionando uma história junto com elas do Aladim, da lâmpada mágica, e elas estavam lá com a lâmpada, né? E elas esfregavam e a gente brincando. Se vocês pudessem fazer um pedido ao gênio, né? O que é que vocês pediriam para ter numa escola para crianças? E uma delas, né, Abelha Coração, esses nomes foram escolhidos pelas crianças, né? Esses nomes fictícios.
E ela disse assim: eu queria que tivesse Sereia, a história da Ariel. E a borboleta Alice, ela vai nos dizer, né? Eu queria que tivesse um mói de brinquedo, um mói de comida, um mói de tudo. E quando nós paramos, né? O que cabe nesse mói, né? O que nos dá a pensar, como nos atravessa, como nos estremece, pensar essa escola a partir das crianças, pensar esse currículo, né? Que tem um mói de tudo. Pensar esse currículo, pensar essa escola que tem a história da Ariel, e a gente pode pensar, porque mobilizado por aquilo que elas nos diziam, nós percebíamos dentro daquela temporalidade cronológica de interrupções, de celeridade, que as histórias na escola, a contação de história, muitas vezes era vinculada à ideia de um conteúdo. Então, trabalhava-se a história do V, né, da vaca, porque era a semana de trabalhar o padrão silábico da letra V. E as crianças, elas estavam nos dizendo, olha, né, eu queria que tivesse história de sereia, a gente gosta de histórias, a gente quer aprender a ler e a escrever, mas por que isso não pode ser feito a partir da perspectiva da criança, né? A partir dessa escuta, né, de que a escola possibilite essas aprendizagens de uma forma mais alegre, mais prazerosa, que tenham mais sentido para a criança. E em um outro momento de conversação, nós perguntamos como vocês gostariam que fossem as professoras para crianças. E aí as crianças dizem, né? Muito boa, muito divertida, Florzinha Bela falou. E a Abelha Coração disse também muito engraçada. Então elas também falam desse desejo de que as professoras elas sejam cúmplices das brincadeiras, de que elas escapem nessa temporalidade do Ion junto com elas, de pensar, quem sabe, currículos mais divertidos, mais engraçados, que tenham, né, um monte de coisa, porque aqui a gente pensa, e aí nos lembra muito o Coan, quando ele vai dizer que a função da escola, ela vai para além do ensinar e aprender. Para muitas crianças, é o lugar onde elas têm a primeira refeição do dia, e talvez até a única. É o lugar onde elas se encontram, onde elas partilham experiência, onde elas estão juntas. Por isso a fala de Alice, da borboleta Alice é tão potente, né? De pensar isso e nos mobiliza a pensar também os currículos na educação infantil. Uma outra cena é a cena das crianças nesse movimento de uma instauração com a arte, e nós levamos várias tintas, quadros, pinturas, cavaletes, vários cartazes, folhas, tecidos, várias coisas para que elas pudessem invencionar situações, para que a gente pudesse estar ali atenta ao que ia emergir do campo, dos elementos, para nos fazer pensar esses currículos e tantas outras coisas. E aí, nessa conversa, a gente pergunta, né? Vocês estão gostando dessa atividade de hoje? Porque as crianças chamavam de atividades assim, tia, vamos fazer aquela atividade da pintação? Tia, vamos fazer aquela atividade do brincar? E aí, uma das crianças, que é Mônica, ela diz assim, eu não estou gostando, não, eu estou amando. E aí nós perguntamos, qual é a parte que vocês estão mais gostando? E aí ela diz, da tinta, porque eu estou me sujando toda. Você gosta de se sujar? A gente continua no diálogo, né? Amo. Tia, sabe por que eu gosto de se sujar? E aí ela nos coloca uma outra pergunta. Porque se sujar faz mais alegria. Se sujar, a pessoa fica toda pintada. Aí eu gosto de se sujar. E aqui na escola, vocês se sujam? Não, não. Só pinta a mão. Vocês queriam pintar mais? Queria. E aí, mobilizado, essa cena que ela nos mobiliza também a outros encontros que nós tivemos com as crianças durante as partilhas das observações nas salas de aula, que muitas vezes o currículo da educação infantil ele está atrelado, e a fala de Mônica nos faz pensar isso, a datas comemorativas, onde a experiência, né, onde o ter contato com a tinta, o pintar, o criar, que nem é a ideia do próprio criar, porque a atividade vem ali pronta para que a criança passe a tinta na mão, que muitas vezes nem é ela própria que passa, é um adulto, e ali ela vai carimbar a mão naquela folha e vivenciou, assim, para alguns, vivenciou a arte. E aí ela vai nos dizer que não, que elas querem vivenciar uma outra experiência com a arte, né?
com a estética, com a possibilidade de criar infinitas coisas. E aqui a gente tem uma das crianças que ela começa a pintar, né? Ela não dá atenção às folhas que estavam ali e ela começa a pintar o próprio corpo, e aqui ela está mostrando o pé pintado. Ela tinha pintado o pé e as pernas. E o que é que nos dá a pensar? Essas falas que, diante de tantas, que é até difícil para a gente trazer apenas algumas. A gente fica se perguntando como vai fazer isso. Elas nos colocam a possibilidade de invencionar currículos outros. E aí, em diálogo com esses dizeres e os intercessores teóricos, a gente vai pensando, né? Pensar um currículo que possa inventar e criar novos pensamentos curriculares, que não mais reproduzam nem executem o normatizado, mas que ousem impulsos inovadores. Um currículo que é vida, vida que se reinventa nas experiências das temporalidades e que engendram possibilidades outras de existência, né, Zoaim? E as crianças, e a gente foi percebendo que as crianças e os demais habitantes do território do CME Slime, eles iam criando modos de percorrer outros territórios de aprendizagens e ensinagens, desenhando, né, em suas próprias cartografias do desejo, a possibilidade de pensarmos currículos plurais, currículos nômades, que se deslocam nessa outra temporalidade. E aqui me mobiliza muito essa imagem, porque uma das crianças, ela começa a fazer a pintura na folha, e aí ela faz lá um pontinho, e depois ela vai e sai da folha e vem aqui e deixa registrado ali no seu território, currículo escola, no chão da escola, um coração. Ou seja, elas desformam, como nos diz o Manuel de Barros, né? Elas inventam e criam novas possibilidades de pensar currículos outros. E aí a gente vai se mobilizando porque a gente entende esse currículo, né, não apenas como os documentos prescritivos, normativos, mas para além deles, né, por aquilo que é tecido, que é invencionado no cotidiano dessa escola, por aquilo que é trazido nas conversações, como nos diz Carvalho, entre os sujeitos que habitam esses territórios, de um currículo que ele é vida e ele pulsa vida, que ele extrapola, e as crianças, elas nos mobilizavam a pensar. E aí, Coraza, para a gente finalizar, ela vai dizer que lá de dentro dos nossos currículos, o infantil, ele zomba de nós. Ele zomba porque, mesmo em meio a todas as tentativas de captura de sua subjetividade, ele permanece armando o exercício de novas práticas de liberdade, cujo exercício permite-lhes produzir currículos que ainda não existem. Então, nós não entramos ali para procurar currículos, nós entramos ali naquele território para ver o que nós ainda não tínhamos visto, né? Para se deixar afetar. E aquela hospitalidade que antes tinha sido pensada no sentido metodológico de uma pesquisa com criança, ela atravessou toda a pesquisa, porque as crianças mobilizaram trazer o próprio Derrida para pensar esse currículo outro. Se há possibilidade de existência de currículos outros, por que não currículos hospitaleiros? Né? Currículos que também abrissem e se abrissem para essa escuta desse dizer infantil que vai dizer que quer habitar a biblioteca, que quer mexer nos livros, que quer aprender a ler e a escrever, mas que também quer brincar, que quer que a escola tenha um mói de tudo, um mói de comida, um mói de brinquedo, que a escola e o currículo ele seja mobilizado por professoras que brinquem, que sejam cúmplices e que sejam engraçadas, divertidas. Então, esse movimento nos faz pensar na possibilidade. É possível um currículo hospitaleiro na educação infantil? E quem nos mobilizou foram as crianças, né? Talvez. E aí a gente traz essa hospitalidade do Derrida, dessa hospitalidade incondicional que ela não impõe condições, mas ela se abre e ela recebe a estrangeiridade do outro, permitindo com que o outro ele questione em sua própria língua. Não que ele seja o outro, a minha imagem e semelhança, mas que ele seja outro, e sendo outro, ele diga de si mesmo, do mundo, da escola, do currículo, e foi isso que as crianças, elas nos mobilizaram a pensar, e aqui a gente tem algumas imagens delas, que a gente compartilha com vocês, das suas invencionices, e aqui algumas referências, né, desses encontros. E é isso, gente, eu agradeço.
Obrigada, Vanessa, né? Agradecer mais uma vez a Juliana por tantos gestos, né, partilhados, e agora agradecer a Vanessa por tanta hospitalidade, né? Ou por esse convite, né, a essa hospitalidade aí incondicional, né? Por essa partilha dessa pesquisa, né, que nessa perspectiva cartográfica, né, de dar a escuta, né, a essas vozes, né, nos convida, né, a pensar sobre, né, as invencionices e os possíveis da composição de currículos outros, né, como você trouxe, currículos plurais, mais infantis, coloridos, com artes, com brincadeiras, um currículo hospitaleiro. Então, muito obrigada. Agora nós vamos ter a apresentação de Fernanda Santos, também já agradecendo, né, a partilha de Fernanda conosco aqui nessa tarde, neste painel. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, boa tarde a todas. Obrigada à professora Conceição, obrigada às meninas do grupo que estão conosco nessa tarde. Então, esse trabalho, né, ele é fruto e ele faz parte da pesquisa de iniciação científica da Universidade Federal de Pernambuco, do campus acadêmico do Agreste, né, do curso de Pedagogia, e ela intitula-se Por o Dizer Infantil em torno do brincar no território escola-casa, da educação infantil no contexto de pandemia. Então, a pesquisa ela foi realizada, né, em um período de pandemia, o início de pandemia, nos tocou a todos, né? Então, essa pesquisa ela começa a ser desenhada, começa a ser pensada já em um período de pandemia. Então, pensando nisso, né, nós denotamos que a educação ela atravessa diferentes entonações e diferentes modos, e ela, a partir da educação, nós buscamos resistir em busca desses discursos enrijecidos, né, sobretudo discursos em torno da infância, esses discursos que buscam enquadrar a infância, que buscam quantificá-la, qualificá-la. E aí Coan, ele vai nos apresentar essa necessidade de pensar a infância enquanto intensidade, né? Um situar-se intensivo no mundo. E pensada, então, em um cenário de pandemia, né, que nos coloca à tona tantas outras questões em um ambiente escolar, em pensar em uma educação, sobretudo com a infância, né? Nós pensamos a infância a partir de uma visão que vai nos colocar a observá-la enquanto um outro, né? Um outro que foge a todas as capturas já tidas a elas, e nós iniciamos esse exercício de olhar a infância enquanto um outro. E, a partir desse olhar da infância, nós denotamos também a necessidade de observar também as relações que se fazem, os encontros que acontecem dentro desses espaços e dentro de um espaço que tem uma educação envolvida. E, então, o brincar, ele surge a partir desses gestos infantis, né, a partir do dizer infantil da criança, enquanto uma manifestação, enquanto um dizer infantil que vai revelar-nos muitas coisas. Então, enquanto objetivo do nosso trabalho, nós buscamos compreender como as crianças da pré-escola elas têm experienciado o brincar nos processos de aprender a ensinar escolar no território escola-casa em um contexto de pandemia. E, enquanto objetivos específicos, nós buscamos mapear esse dizer infantil em torno do brincar, da escola e da infância, né, nesse território escola-casa, identificar esses encontros entre a infância, a escola e o próprio brincar na educação infantil, e refletir em torno do dizer infantil, a infância, a escola, o brincar, e todas essas experimentações, né, que são vivenciadas, que são experienciadas em um território escola-casa.
Então, pensando um pouco em cenários discursivos, né, em entonações em torno das infâncias e da experiência educativa, nós buscamos um pouco de aporte em alguns teóricos, e esses estudos teóricos eles foram servindo de alicerce, né, para o nosso estudo, que é movido pela infância, que é pensado com a infância. E aí pensamos a partir de La Rosa, na alteridade da infância, né, que nos faz pensar a infância para além de todas as atribuições que lhes são dadas, né? É um caminhar em diferentes territórios. E aí Coan também vai nos falar em torno das temporalidades da infância, e aí, sobretudo em nossos estudos, nós buscamos aporte em uma infância que ela é minoritária, né, que é uma infância que está além do tempo cronológico e do que se buscou, né, em torno de entonações, tornar algo como quantificável, como cronológico, como etapa da vida. E aqui a infância, da forma como a concebemos, ela é vista como intensidade. Pensando em escola, né, pensando nos espaços escolares, nós também nos utilizamos de Machelay Simons, que vai nos apresentar a escola, né, enquanto escola, que é um tempo livre, né, um tempo de descanso, um tempo de suspensão e também de profanação, um tempo de suspensão e de profanação, uma vez que nos faz dar novos sentidos e ganhar novos sentidos às coisas. Bom, a nossa pesquisa ela é de inspiração cartográfica, né? A pesquisa ela foi iniciada em campo em um período de pandemia, então o nosso principal assim recurso foi os recursos tecnológicos para aproximação. Então, a primeira aproximação foi uma aproximação com a Secretaria de Educação, porque a pesquisa ela foi realizada em um município do Agreste Pernambucano. Então, houve essa primeira aproximação com a Secretaria, né, de Educação, e um segundo momento com professoras que atuavam na pré-escola, para esse primeiro contato e saber como era que estava acontecendo essa educação, né? Como é que as aulas estavam acontecendo em um período de pandemia, como é que o município tinha pensado todas essas questões e, de fato, como é que o ensino estava sendo desenvolvido. E aí, a partir desses encontros, né, realizados a partir de recursos tecnológicos, e aí nós conversamos com a professora, e aí foi proposto encontros pelo Google Meet, e aí a conversa ela surge enquanto um atravessar por diferentes entonações, e são linhas, né, que nos fazem conversar de igual para igual entre pesquisador e entre estudantes e entre professores, e a partir da conversa que nós fugimos de uma hierarquia, né, em que nos coloca como superior ou inferior a algo. E Mafra, ela vai nos apresentar essa necessidade de dar vozes e também ouvidos a esses sujeitos que foram silenciados, né? Então, as crianças, que foram crianças da pré-escola, né, são crianças de 5 anos, e participaram de maneira direta da nossa pesquisa. Então, aqui são alguns cenários, né, o que, de fato, essa aproximação com a pesquisa, ela nos trouxe, e aí pensando enquanto esse cenário, né, de território escola-casa, e como é que essa educação ela estava sendo experienciada dentro de um ambiente doméstico, né, que as crianças estavam tendo o ensino da pré-escola dentro de suas próprias casas. E aí, quando questionados sobre esses espaços, o que era que essas crianças elas estavam achando, né, dessa educação, que aproximações tinham com a própria escola, e aí o nome das crianças ele foi dado por elas mesmas, e era de acordo com as cores, né, com as cores que elas mais gostavam. E Rosa nos diz aqui: ô professora,
eu estou com muita saudade da escola, muita saudade. Eu gosto de estudar, eu gosto de brincar, e que ele ia ver os coleguinhas. E aí Rosa fala com muito entusiasmo, né, com essa aproximação com os colegas a partir de recursos tecnológicos, mas ela fala também dessa saudade, né, com o ambiente escolar, com a própria escola e com a educação, né? Então a infância ela vai nos mostrar aqui um território de desejos e sentidos próprios, que essas experiências que são inventivas e que se experienciam nos espaços, elas são marcadas pela potencialidade dos sujeitos. E aqui a infância ela grita, né? Ela pede vozes e também ouvidos. E ela está dizendo o quanto saudoso é o espaço escolar e o quanto saudade ela sente, não só do espaço da escola, mas também de seus colegas e da professora. Aqui em outro cenário, né, uma das nossas alunas, ela pega o celular e ela começa a nos apresentar também o seu ambiente doméstico. E aí, na hora da pesquisa, ela começa a mostrar a irmã, né, que ela diz assim, Natália vai assistir televisão. E aí, em outro momento, ela apresenta quem é Natália, né? E ela diz, essa é minha irmã, Natália, esse é meu irmãozinho, Isaac, ele nem dá oi, e eu tenho um gato. Então, ela mostra o ambiente, né? Ela está dizendo, eu estou aqui, esse é o meu espaço, e vamos nos conhecer. Então, são aproximações entre esse território escola-casa que vai nos mostrar essas experiências, né, a partir dos dizeres infantis. Então, mais pensado assim em torno do brincar, né? Como é que essas experienciações, que a escola era um espaço, né, em que essas crianças se encontravam, em que essas relações eram tecidas de uma maneira direta. Então, nós questionamos também, e a partir dos próprios dizeres infantis, elas iam nos revelando durante as nossas conversas, como é que essas relações elas eram tecidas em um novo espaço, né, em um espaço doméstico. E aí Verde vai nos dizer que agora eu brinco quando eu quero. Na casa da minha avó, eu brinco na casa da outra minha avó e vou para o sol todo canto. Então, ele diz que em todos os espaços ele agora experiencia, né, o brincar. E Rosa Claro vai dizer que agora sem a escola eu só tenho duas amigas, é Clara e Vivian, e eu só posso brincar com elas. E aí na fala de Rosa Claro a gente vê também uma saudade dos colegas, né? Que agora ela está assinalando aqui que agora só tem duas, mas então ela significa que tinham bem mais, né? No espaço escolar. E aí Rosa vai dizer que eu gostava de brincar no escorrega e no balanço, que aqui é um fragmento, né, do espaço escolar e da escola que tinha esses brinquedos. E aí todos esses dizeres infantis, eles nos fazem repensar, né, como é que as crianças elas experienciam esse território escola-casa em um contexto que provoca novas experiências, né, na verdade que evoca novas experiências. E a ausência desses movimentos, de todos esses sentidos, ele é também sentido nos dizeres infantis. A escola, ela possibilitava, né, esse encontro entre corpos, e a falta desse espaço, ele se revela como um lamento mesmo, a partir dos dizeres infantis. Ainda em torno do brincar, né, e de todas essas experienciações, Rosa vai dizer que eu não gosto de assistir muito, eu gosto de brincar de bicicleta lá fora. Eu também gosto de ficar acordada à noite. E Verde vai dizer que em casa eu jogo videogame, brinco de bicicleta e bola. Rosa Claro diz, eu brinco de conde-conde, brinco de corrida no corredor, brinco de bicicleta. Amarelo fala que eu brinco de bola, de cavalinho. E Azul nos diz que eu gosto de brincar com meus amigos, e criança brinca, estuda, brinca de bola, de pega-pega. Então,
falar sobre o brincar nesse território infantil, ele nos possibilita, né, pensar em como essas relações e esses encontros estão acontecendo em um novo território, né, em um novo sentido. E aí, pensado em um contexto de pandemia, em que esses encontros eles são realizados em espaços domésticos, nos faz caminhar por movimentos e por dizeres que são revelados pelos próprios falares, né, pelos próprios gestos infantis. Então, pensando, né, em todas essas considerações, nós observamos que essas compreensões, né, em torno da infância e do brincar e desse território em escola-casa, ele nos revela um movimento da infância, uma potência da infância, e conhecer esse novo cenário, como foi nos apresentado pelos próprios pesquisandos, então, nos aproximou também do cotidiano dessas crianças. E foram diálogos cercados por experienciações e diálogos que nos aproximaram, de fato, de todas essas experiências vivenciadas pela infância. E o brincar se revelou enquanto potência, né? Enquanto aquilo que mobiliza também e que revela esses dizeres infantis. E foi a partir desses dizeres, permeado por grandes experiências, né, que revelam-se o brincar e a infância em tentativas incansáveis de tomar suas vozes. Obrigada. Obrigada, igualmente, Fernanda. Né? Fernanda aqui nos traz uma pesquisa, né, de iniciação científica e também articulada com o seu TCC, que tem uma relação bem direta com o tema, né, dessa jornada, né, que é pensar, discutir as resistências, né, e as resistências dessas infâncias e dessas crianças, especialmente no contexto da pandemia, né? E aí eu queria agradecer a apresentação, né, das três pesquisadoras, dizer, enquanto vocês apresentavam, né, eu fiquei aqui pensando um pouco, quer dizer, no próprio Manuel de Barros, como trouxe Juliana, como trouxe Vanessa, né, que diz, né, que no seu livro, né, Memórias Inventadas, né, a segunda infância, Manuel de Barros diz que a importância de uma coisa, né, há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós, né? No nosso caso, né, no caso do nosso grupo, né, um dos grandes fascínios, talvez, né, daquilo que nos mobiliza, né, e que mobiliza nossas pesquisas, né, são exatamente as pesquisas habitadas, como foi apresentada aqui, né, por gestos, por dizeres, por hospitalidades, pesquisas que são abertas, né, que estão abertas ao acontecimento, não só à linearidade das coisas, né, aberta às imprevisibilidades, né, às histórias, às escritas, né, são pesquisas, digamos, que se abrem também para hospedar, como trouxe Vanessa, né, a estrangeiridade da infância, né, e como também traz, Fernanda, as questões que as crianças trazem, né, em sua língua aí, inaugurando, digamos assim, como esteve presente nas três pesquisas, outros modos, né, de pensar e fazer pesquisa. Então, a gente queria registrar, né, essa singularidade, né, nesses três trabalhos aqui, nessa tarde partilhada, né, com todos nós, que são particularidades essas que, digamos, que compõem um pouco daquilo que nós, enquanto grupos, né, enquanto grupo de pesquisa, estamos todos atravessados, né, por esse vontade, por essa preocupação, talvez, mais do que querer conhecer a criança, né? Querer
dizer quem é a criança, se permitir ser atravessado, né, por essa infância. Uma infância que, como aqui foi partilhado, né, é uma experiência, é uma condição para habitar o mundo, né, e por isso é uma infância que habita a criança, que habita o jovem, que habita o adulto, né? Então, partilhar um pouco disso com vocês. Também partilhar dessa ideia, né, dessa dimensão ou desse desejo que atravessa os nossos trabalhos, né, que é essa vontade, né, de afirmar esses desejos dessas infâncias sobre a escola, sobre os currículos, sobre o brincar, né, afirmar o que pode um gesto, né, para pensar a escola, né, o que pode a hospitalidade para pensar currículo, né? O que pode, né, o brincar dentro de uma escola em que o tempo livre, em que a brincadeira tem sido cada vez menos, né, permitida. Então, esse também é um desejo nosso, né, de ir pesquisar afirmando, sobretudo, essa potência criativa e inventiva presente, como a gente disse inicialmente, nas vivências cotidianas, né, desses espaços-tempos da educação infantil e dos anos iniciais, sobretudo a partir desse dizer infantil, né, e desse movimento em que a gente diz muito menos das crianças e elas têm o espaço, o tempo de poder nos dizer muito mais, né? E por isso nos permitimos ser atravessados por ela. É nesse sentido que eu queria perguntar à Juliana, né? Nós não temos muito tempo, mas perguntar para a Juliana, para a Vanessa e para a Fernanda, pedir, né, que vocês possam falar um pouco mais nesse tempo que ainda nos resta. A Juliana, eu queria que ela partilhasse um pouco mais com a gente, né? Porque o desejo, o interesse pelo gesto, né? Na sua pesquisa, de trazer essa dimensão, né? E, Juliana, o que pode, né? O que pode um gesto, como você mesma traz na sua pesquisa, né? Em meio a essa nossa vida, a uma vida escolar, né, cotidiana, muitas vezes, que é tantas vezes acelerada, né? O que pode um gesto nos dizer, né, sobre essa escola? O gesto infantil, o gesto da criança. Da mesma forma, perguntar também para a Vanessa, né? O que pode a hospitalidade, né? Esse abrir-se a essa hospitalidade incondicional, né? O que pode essa hospitalidade incondicional nos dizer sobre o currículo, sobre a escola, né? Sobre a infância na escola. E para a Fernanda, né? Que pesquisou no contexto da pandemia, né? A infância, mas, sobretudo, essa dimensão do brincar, que ela também possa nos falar um pouco sobre isso, né? O que pode o brincar no contexto, especialmente da educação infantil, né? Que cada vez mais, em meio a essa aceleração, né, de um tempo cronológico, né, tem colocado o brincar numa condição minoritária, né, que vem cada vez menos acontecendo, ou só acontecendo quando acontece com hora marcada. Pronto, vocês agora escolhem quem quer começar, por onde começar. Vamos. Juliana? Vamos, né? Pelo tempo também. Então, professora, o interesse veio muito, né? Muito das nossas conversas, das nossas leituras e da própria experiência também, né? Enquanto docente. Como a senhora colocou, né, ao final da apresentação, eu acho que foi muito um movimento nosso de afirmar realmente a potência da escola, né? De dizer a escola é o espaço de vida.
né? A escola é um espaço que não é só formado por paredes, não é só formado pelo currículo prescrito, pelos livros, né? E existe muita coisa ali dentro, ela é formada pelas pessoas que estão ali, pelos pensamentos, né? Por toda essa potência criativa. E eu acho que veio muito daí, do desejo de afirmar essas outras coisas, né? Que existiam lá. E o que pode um gesto, né? A gente fica pensando, né? Um gesto pode nos dizer o que ele pode afirmar, né? Em relação à escola. Ele pode afirmar uma vida, né? Ele pode afirmar uma outra experiência de infância, ele pode afirmar uma outra experiência educativa, né? Uma outra experiência escolar, de fato. Né? Eu penso que ele pode muitas coisas. Né? Talvez eu não possa dizer tudo o que ele pode. Na pesquisa, a gente foi tentando dar realmente passagem a muitos desses gestos e muitos desses movimentos, né? E também, né, dar visibilidade, né? Como eu fui dizendo um pouquinho durante a apresentação, né? O próprio Lapojá, ele fala, né? As existências são muitas, né? Que a gente tem, mas muitas delas precisam um pouco dessa afirmação. Então, gestos afirmavam, mas muitas vezes a gente não consegue ver, né? Porque o nosso olhar, ele é muito... A gente acaba que nós somos muito cheios de imagens, de cobranças, de tudo isso, né? O próprio tempo que a gente tem para experienciar, né? Tudo isso, muitas vezes não nos permite ver. E aí foi muito nesse movimento. Então, assim, o gesto, ele pode muitas coisas, né? A gente foi tentando trazer um pouco isso na pesquisa, e quando a gente se permite, né, se dispõe ali, né, a ver, a tentar ver, a gente de fato vai encontrando com muitas outras coisas, né, que estão no nosso cotidiano, e não só na escola, porque como eu disse, eu digo, a escuta das crianças a gente leva para a vida, né, o olhar para os gestos, para o que é mínimo, né, para o que é efêmero muitas vezes, né, de fato a gente leva para a vida também. Então, eu digo, a pesquisa é um convite também, né, para olhar para essas outras coisas. É um pouco disso. Obrigada, Juliana. E aí eu gostaria de pedir para que Fernanda agora falasse um pouco para a gente sobre o brincar, né, e a infância. Isso, professora. Bom, pensar no brincar em um contexto de pandemia, né, nos coloca muitas situações assim a se pensar. E são situações que a própria infância ela revela a partir de seus dizeres. Então, como é que esse brincar ele se revela, né, em um território escola-casa, em um território que ele é doméstico, mas que ao mesmo tempo o ensino chega a esse território, né, em um cenário de distanciamento social, em que algumas condições são necessárias para a saúde de todos. Então, em um tempo que se via enquanto, para alguns, enquanto algo limitado, né, do brincar, experienciar esse brincar em um espaço doméstico, ele significou para alguns que poderia brincar em qualquer lugar, na casa da avó, na casa da outra avó. Então, ele se revelou como dessa maneira. E já para outras crianças, se revelou um pouco de saudade, né? Que parece que o espaço escolar, ele trazia uma nova experiência, um novo contato com outras crianças e também com outros cenários. Então, a fala de Rosa, ela nos deixa bem claro isso, quando ela diz que sente saudade, né, do escorregador, né, e do brinquedo, porque a escola, ela trazia esse cenário e eram novas experiências. Então, a partir do momento que a educação, ela passa para esse ambiente doméstico, muito se perde nesse sentido. Então, as crianças, elas revelam essa saudade dos espaços escolares. Obrigada, Fernanda. E agora, Vanessa. Eu acho que é muito nesse sentido, né? Quando a gente pergunta o que pode, né? A gente pensa logo nos possíveis, né? Muitos possíveis. E o gesto da hospitalidade, ele nos potencializou, né, a pensar esses outros currículos possíveis, né? A partir daquilo que as crianças elas traziam, né? Mas também daquilo que elas não falavam, mas que elas vivenciavam, que estava lá no gesto.
de cada uma delas, nos fazeres, nos aprenderes, e entendendo essa hospitalidade, né, como esse acolhimento a esse estrangeiro, mas que para que eu o receba, eu preciso me desamarrar de muitas coisas, né, de muitas tentativas de captura, muitas vezes de uma visão adultocêntrica, não aqui na relação adulto-criança, mas que muitas vezes a gente quer pensar o currículo para a criança, a gente quer pensar a educação para a criança ou sobre a criança, mas muitas vezes nos fechamos para pensar com. E o gesto da hospitalidade, ele nos possibilita pensar com, né? Estar junto, aprender junto, partilhar. E o Coan, quando ele vai falar sobre essa infância estrangeira, ele vai dizer que as crianças, elas são estrangeiras, elas são infantes, né? São estrangeiros, falam outra língua, elas não falam a nossa língua. Contudo, nos cabe um gesto de acolhê-las. E dar essa escuta seria a possibilidade, né, de acolher com uma abertura à estrangeiridade, né? De pensar, quem sabe, não mais currículos para a infância, mas uma infância para o currículo, uma infância para a educação, né? Uma infância para a educação infantil. E a gente pode pensar também, né? Que hospitalidade nós podemos oferecer para essas crianças? Talvez a mesma que elas nos oferecem, né? Nos ofertam quando nós chegamos dentro desses territórios, né? Cada uma aqui habitou por um tempo um território junto com as crianças, foram pesquisas com crianças e elas nos acolhem. Então, acho que se a gente passar a acolhê-las dentro das nossas vivências enquanto educador, né, enquanto docentes, enquanto dentro dos nossos espaços que nós vivenciamos, passarmos a acolher as crianças como elas nos acolhem, eu acredito que a hospitalidade pode muitas coisas, né? E pode nos dar a pensar muitas outras coisas dentro da educação, não só o currículo, mas muitas coisas. Como diz a Alice, dá para pensar um monte de coisa. Um monte de tudo. Então é isso. Isso, um monte de coisa, um monte de tudo, né? Linda, Alice. Viva Alice, né? Gente, eu acho que, né, nós estamos, o nosso tempo cronológico, né, está aí no limite, e nós queríamos, né, muito agradecer às professoras, pesquisadoras, coordenadoras dessa jornada, né, a professora Patrícia, a professora Juceli, aos demais colegas que também estão participando desse evento, né? Agradecer por essa oportunidade, por esse momento, né? Por esse tempo, né? Aqui para poder compartilhar as nossas pesquisas, né? Um pouco também daquilo que a gente vem pensando, construindo, tecendo aqui nesse contexto do Agreste, né? Das nossas infâncias, né? No Agreste, com as nossas infâncias, né? No Agreste. E aí, para finalizar, né? Eu gostaria, juntamente com Vanessa, com Juliana e com Fernanda, né? Deixar um gesto, né? Que é ofertar um gesto, que é, na verdade, um convite, né? Na verdade, que atravessou, talvez, todas as pesquisas, né? Os trabalhos aqui partilhados hoje, né? Qual era esse convite? É o convite que a gente possa, né? Cada vez mais, né? Naquilo que desejamos fazer, naquilo que a gente realiza com as nossas crianças, nas nossas escolas, né? Tal como diz Coan, que a gente possa habitar esses espaços, né? Do lado da infância e, sobretudo, no tempo da infância, né? Que, de fato, não esqueçamos de afirmar a infância, né? Da qual, por exemplo, a educação infantil e, sobretudo, os anos iniciais
algumas vezes, né, tem se afastado, né, pelos processos né, pela vida, o tempo cronológico, né, por esse processo tão acelerado, por esse processo de escolarização, muitas vezes já excessiva, né, no âmbito da própria educação infantil. Então, esse fica aqui, né, o nosso convite, né, talvez o desejo que atravessa as 3 pesquisas aqui, né, que possamos, de fato, estar mais presente, né, nesse tempo, né, nesse tempo da infância, tal como vai dizer o Koan, né, e que vai dizer também como uma criança que brinca. Então, muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Vanessa, e muito obrigada, Fernanda. E um agradecimento especial a toda a coordenação dessa jornada.